Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. Bom, todo mundo que fala aqui na internet, desculpa, eu tô meio rouco, gente. Teve gira anteontem, a gente foi tocando com a Curimba até umas horas, eu tô com a minha voz meio judiada. Mas é interessante até porque é bem sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos falar mais um pouco sobre macumba. É mais, na verdade, seguindo até algumas, respondendo até de certa forma alguns comentários que foram feitos aí nos últimos vídeos e tal. Acho que isso é bacana porque ajuda a gerar conteúdo, né? Bom, gente, todo mundo aqui na internet que faz vídeos onde fala sobre religiões de matriz afro, né, de matriz africana, ou religiões de matriz afro-ameríndia, que são religiões que misturam a matriz africana com a matriz indígena e tal, todos nós que falamos sobre isso na internet recebemos invariavelmente comentários muito parecidos com esse aqui, ó. Quer ver? Só há um Deus e um único caminho para ele, Jesus Cristo, porque Deus é um só e o resto não vale nada. Não sei, a gente vê muito esses comentários. Aqui no YouTube é a primeira vez, desde que eu tenho meu canal no YouTube, que eu resolvo falar um pouco mais abertamente sobre isso. Mas lá no TikTok, onde eu tinha meu canal velho, eu falava muito sobre Umbanda, no Quai eu ainda falo, né? Lá no próprio TikTok, no próprio Instagram eu posto muita coisa sobre o assunto, né? Mas eu percebi que aqui no YouTube é engraçado que o pessoal que não conhecia esse lado meu tem me perguntado várias coisas sobre isso, né? Bom, eu queria começar falando sobre esse comentário, que é muito recorrente, né? Onde eles falam que só há um Deus, é o único caminho para ele, não sei o quê, e Jesus e tarará, essa coisa de que só há um Deus, né? Gente, eu acho interessante demais isso, porque para começo de história, a própria palavra Deus, ela é tão somente uma palavra que define um ser mítico, né? Um ser criador do universo, uma deidade. Ele se refere a uma deidade, não importa qual seja, não interessa se é o Deus cristão ou qualquer um que seja. Mas eu acho curioso o quanto algumas pessoas, principalmente das denominações cristãs assim mais radicais, tipo neopentecostais, pentecostais, algumas vertentes do catolicismo e tal. Aqui no Brasil eu diria que principalmente as igrejas pentecostais, né? Tem uma visão tão fechada e tão tacanha das coisas. Eu penso o seguinte, veja só, galera, a gente vive num mundo onde nós temos. Cara, nós temos 330 milhões de deidades. Até onde se sabe. Existe registro de aproximadamente 330 milhões de deidades espalhadas em inúmeras religiões, né? Só no panteão hinduísta, se não me engano, são mais de 700 e poucos mil devas, ou deidades, ou deuses que eles cultuam, né? Dentro do panteão do hinduísmo, se não me falha a memória. A gente tem algumas controvérsias em relação à quantidade de religiões que existem no mundo. Costumam dizer em torno de 10 mil. Mas se a gente for levar em consideração cultos menores, desdobramentos e tudo mais, passa de 60 mil, dá quase 70 mil religiões como um todo, tá? E dentro de tudo isso, hoje, no mundo moderno, as religiões que têm alguma relação com o cristianismo representam pouco mais de 30% das religiões do mundo inteiro. Tá? E esse número já foi bem menor. E muitas dessas religiões, dessas inúmeras religiões que a gente tem, elas são muito ancestrais, elas são muito antigas. Elas existem desde muito antes da gente ter o conceito de Cristo, o conceito de Jesus, entendeu? Se a gente for levar em consideração religiões pagãs, religiões politeístas, religiões monoteístas, mas que não têm conexão com o mito criacionista cristão, chega a ser até absurdo, entendeu? Então eu acho muito curioso quando alguém fala que só há um Deus. Não há apenas um Deus, existem inúmeros. Se você quiser partir do conceito de que existe apenas um Deus e ele tem várias formas, tudo bem também, sabe? Mas você querer empurrar a goela abaixo das pessoas que só existe uma forma certa de cultuar, é errado. É errado, é ignorância, é estupidez, sabe? Como um todo, assim. Entendeu? Porque nós temos inúmeras formas de culto no mundo. Inúmeras, sabe? Se eu for falar, por exemplo, da minha vertente, né? Dentro da Umbanda. Só a Umbanda aqui no Brasil, que é uma religião 100% brasileira, cara, a gente tem inúmeros formatos diferentes de Umbanda no Brasil. A gente tem a Umbanda Molocô, a gente tem a Umbanda Sagrada, a gente tem a Umbanda, vários tipos de Umbanda traçada, que é quando mistura Umbanda com o Candomblé, ou quando mistura Umbanda com outras formas de religiões afro-ameríndias. Nós temos temos uma Umbanda cristã dentro do Brasil, que mistura cristianismo com Umbanda. Não estou falando daquela história da gente ter o sincretismo, tá? Sincretismo é outra parada. Eu estou falando de Umbandas que realmente levam para o lado cristão.
Existem inúmeros batuques. Aqui no sul, cara, no Rio Grande do Sul, tem batuque pra caramba, entendeu? Quando a gente fala, e é que nem aqui eu já tenho até um gancho para uma pergunta que um rapaz me fez aqui, ó. Ele falou: macumba e umbanda, quais as diferenças? Seria um bom vídeo. E eu acho que eu posso incluir aqui. Na verdade, macumba é um termo genérico, né? É um sinônimo para religiões e práticas religiosas de matriz africana ou afro-ameríndia, que num primeiro momento era pejorativo. Mas a gente tem que voltar um pouco mais atrás, porque macumba é o nome de uma árvore, especificamente de um tipo de árvore africana, da qual se extrai a madeira para fazer um instrumento que parece um reco-reco. Você toca com uma varetinha assim, ele tem parece uma esfregadeirinha de roupa assim pequenininha, tá? E o nome desse instrumento é o mesmo da árvore, é macumba. Então quem toca macumba é macumbeiro. Né? E ele é um instrumento africano, é um instrumento muito popular entre os pretos, inclusive aqui no Brasil colônia, e acabou se associando esse instrumento à prática desses pretos. E num primeiro momento o termo macumba se tornou pejorativo, ele era pejorativo e é altamente racista, para se referir aos pretos que praticavam a sua religião, que era diferente do cristianismo que tentava ser empurrado goela abaixo dentro do Brasil, na época do Brasil colônia. Tá? Então basicamente é isso. Hoje em dia a gente está passando por um processo de ressignificação desse termo, né? Quem é da Umbanda, quem é do Candomblé, quem é das várias religiões, da Quimbanda, né? De qualquer uma dessas religiões de influência afro, né? de influência africana, a gente se refere uns aos outros como macumbeiro, a gente chama os outros de macumbeiro, a gente chama macumba de macumba, entende? Mas quem é de fora, quando usa esse termo, pode soar bastante ofensivo, dependendo do contexto. É que nem a palavrinha com N nos Estados Unidos, entendeu? Os pretos entre si se chamam assim, mas se vier alguém de fora, algum período de fora, e falar isso pros caras, soa ofensivo. É a mesma coisa a macumba no Brasil, né? Um macumbeiro chama outro de macumbeiro, entendeu? Agora, quem é de fora, na maioria das vezes também o faz de forma pejorativa. Tem muito a ver com o tom, com o modo como essa pessoa se expressa, com o modo como essa pessoa fala, né? Mas enfim, dito isso, eu sempre convido as pessoas que têm preconceito, que vão buscar conhecer, que vão buscar informação, que vão conhecer um terreiro, que vão ver como é que as coisas funcionam ali dentro, entendeu? Eu penso que eu admito os meus preconceitos. Por exemplo, eu tenho bastante preconceito com algumas vertentes evangélicas. Tem uma igreja evangélica na frente da minha casa que é muito barulhenta, que é bastante incomodativa. O pessoal é bem mal educado, o pessoal é bem bem incômodo, sabe? E é uma pena, porque esse é o tipo de coisa que acaba denunciando contra eles, da mesma forma que a gente tem macumbeiro escroto por aí, entendeu? Que pega e faz trabalho, joga em qualquer lugar no meio da rua, deixa lá as coisas apodrecendo, em vez de ir lá fazer seu trabalho, tirar, levar embora, levar pro lixo, entendeu? Tem muito macumbeiro escroto que vai fazer trabalho, por exemplo, num ponto de força na natureza, tipo num rio, numa cachoeira, na beira da praia, e deixa um monte de lixo, um monte de nojeira por lá, entendeu? Deixa coisa perigosa, tipo garrafa, espelho, que pode quebrar e machucar alguém. Então gente escrota tem em todo lugar. O problema é que os escrotos acabam ajudando a definir uma parte daquele grupo, né? Acabam contribuindo para que se haja preconceito com aqueles grupos, entendeu? Então eu sempre falo, vai conhecer, vai se informar, vai ler sobre o assunto, vai buscar informação, né? Se você acredita que a sua religião é a única no mundo, cara, você está muito equivocado. Você pode tratar a sua religião como sua única forma de crença, como a sua única forma de crença pessoal. Agora, achar que o mundo inteiro tem que acreditar no mesmo que você, achar que o mundo inteiro é obrigado a aceitar a tua perspectiva, aí é complicado. É que nem quando as pessoas falam em Deus, relacionado ao Deus cristão, eu acho engraçado como existe uma certa arrogância nisso também, sabe? Porque existem várias religiões no mundo que não têm conexão nenhuma com o Deus cristão. Sabe? É que nem quando falam pra mim assim, porque você tem que encontrar Jesus, ou então que não, quando falam aqui, né, mais uma vez, essa história de que só há um Deus e o único caminho para ele é Jesus Cristo, não sei o que, pra mim não é. Desculpa, bicho, pra mim não é. Pode ser pra você, que bom, que ótimo, você tem a tua fé, você encontrou a tua fé, encontrou o seu caminho, siga por ele. Seja fiel aos teus princípios, seja fiel à tua religião, do mesmo jeito que eu sou fiel à minha. Pra mim não é assim que funciona. Eu não vejo as coisas dessa forma. Na minha perspectiva religiosa, Jesus Cristo foi tão somente um médium muito poderoso, entendeu? E aquele Deus que todo mundo fala que é enorme, que é gigantesco, que não sei o quê, ele é um ser tão inatingível e tão inalcançável que é justamente por isso que ele tem várias outras energias auxiliares que nos servem dentro desse princípio, entendeu? Mas aí já seria um assunto para um outro vídeo, provavelmente, seria um assunto para outra conversa mais longa, né? Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham curtido aí. Qualquer coisa, dá o likezinho aí, se inscreve, sigam. Tô voltando aí fazendo uns videozinhos de vez em quando. Tô gostando de voltar a fazer isso.
E é isso, meu povo. Um beijo para vocês e a gente se vê. Falou!